Angel Copy é um anime lançado entre 1989 e 1994, contando com 6 episódios no total e sendo produzido no formato OVA. Animações lançadas diretamente em vídeo, algo que dava muito mais liberdade para a violência extrema, temas pesados e conteúdo adulto. E Angel Copy leva isso ao limite, sendo lembrado até hoje como um dos animes mais brutais daquela época, misturando uma forte estética cyberpunk com ação policial ultra-violenta. A obra, em vários momentos, lembra muito Robocop, principalmente nas cenas de violência exagerada, no clima sombrio e nas conspirações políticas presentes na trama, sendo dirigido por Ishiro Itano e depois adaptado para mangá por Taku Kitazaki, algo raro de acontecer, já que normalmente o mangá vem primeiro e o anime depois. Em Angel Copy aconteceu justamente o contrário, e o momento que o anime foi lançado também influenciou muito sua produção. Na época do primeiro episódio, o Japão vivia o colapso da chamada bolha econômica japonesa, quando os preços de imóveis e ações dispararam de forma absurda antes da economia entrar em uma longa crise. Esse clima de medo, paranoia e incerteza sobre o futuro aparece bastante dentro do anime, e isso também ajuda a explicar porque Angel Copy parece uma grande bagunça narrativa. O roteiro claramente vai mudando conforme os episódios avançam. Os 3 primeiros episódios focam muito mais em terrorismo, conspirações políticas e operações policiais, enquanto os últimos praticamente viram uma ficção científica caótica com poderes psíquicos e uma vilã capaz de destruir cidades inteiras. Em que o enredo se passa no começo do século XXI, em um futuro onde o Japão se tornou a maior potência econômica do mundo, mas esse crescimento também trouxe uma onda de ataques terroristas realizados principalmente por grupos de extrema esquerda, que enxergam o governo e a estrutura do país como algo corrupto e destrutivo. E para combater essas ameaças, foi criada então a chamada Força Especial de Segurança, uma organização com liberdade total para executar criminosos sem precisar levá-los a julgamento. E quando o principal grupo terrorista do país, chamado Maio Vermelho, começa a atacar o Japão, a Força Especial de Segurança entra em ação e entre os membros da organização estão o hacker, Peace, Huata e o experiente Raiden, todos liderados pelo chefe Taki, comandante da divisão. E durante uma de suas investigações sobre o Maio Vermelho, Raiden acaba entrando em confronto com integrantes do grupo terrorista. Mas é nesse momento que surge a mais nova integrante da Força Especial de Segurança, Angel. E Angel é exatamente o tipo de policial que resolve tudo na base da violência, impulsiva e extremamente brutal. Ela segue a lógica de atirar primeiro e perguntar depois. Mas a situação começa a ficar ainda mais estranha quando o líder do Maio Vermelho é preso e extraditado de volta para o Japão. Porém, durante seu desembarque, ocorre um ataque violento que permite sua fuga. Só que pouco tempo depois, seu corpo é encontrado morto. O responsável é outro membro da organização, chamado Tashihara, que assume controle de Maio Vermelho, mas deixando claro que possui objetivos muito diferentes do antigo líder. Enquanto isso, Angel e Raiden continuam suas operações contra os terroristas, e em uma das melhores cenas de ação do anime, os dois perseguem integrantes do Maio Vermelho em uma sequência extremamente intensa e violenta. Mas durante o confronto, Raiden acaba ficando gravemente ferido e desaparece misteriosamente logo depois. E é aqui que Angel Copy abandona de vez a ideia de ser apenas um anime policial. Durante a fuga dos terroristas, um homem misterioso surge do nada e começa a massacrar membros do Maio Vermelho, usando poderes completamente sobrenaturais, demonstrando habilidades como teletransporte e ataques psíquicos. E pouco depois, a equipe consegue localizar o esconderijo de Tashihara, iniciando um confronto extremamente violento, mas o homem misterioso aparece novamente, dessa vez acompanhado de uma garota com os mesmos poderes paranormais. E nesse momento, o anime praticamente mergulha de cabeça na ficção científica absurda, com os próprios terroristas começando a ser mortos pelas entidades. E quando o homem psíquico finalmente se aproxima de Angel, surge uma figura misteriosa com aparência quase robótica, capaz de resistir aos seus poderes. O homem paranormal então recua, e logo descobrimos que essa figura é ninguém menos que Raiden,
agora transformado em uma espécie de ciborgue que lembra muito Robocop. Depois disso, Raiden vai embora e Angel decide segui-lo. É nesse momento que ela conhece o cientista Ishihara, o responsável pela transformação, onde Ishihara revela que já havia tentado criar soldados cibernéticos usando membros da Força Especial de Segurança como cobaias, mas o chefe Taki sempre foi contra os experimentos. Porém, após Raiden ficar gravemente ferido, ele acabou se tornando o candidato perfeito para o projeto finalmente funcionar. Ao mesmo tempo que Tashihara é capturado e levado para o quartel-general da Força Especial de Segurança, onde passa a ser interrogado por Taki e os outros membros da equipe. E como todo bom anime cyberpunk ultra-violento dos anos 80, o interrogatório rapidamente vira uma sessão de tortura para arrancar informações. É então que eles descobrem algo ainda pior. Tashihara e o próprio Maio Vermelho não passam de fantoches dentro de uma conspiração muito maior. Eles descobrem então que o Maio Vermelho vinha recebendo financiamento secreto de uma grande empresa japonesa, usando os ataques terroristas para desestabilizar a economia do país. Já os indivíduos com poderes paranormais são chamados de Hunters, assassinos psíquicos enviados para eliminar membros do Maio Vermelho que falharam em suas missões. Mas assim como os terroristas, os próprios Hunters também são apenas peças descartáveis dentro de algo muito maior. Tudo isso faz parte de um projeto secreto conhecido apenas como Arquivo H. E no momento em que a Força Especial de Segurança descobre essa conspiração, o governo imediatamente tenta apagar todas as evidências. Uma equipe da SWAT invade o quartel-general da organização numa operação de queima de arquivo, iniciando mais um massacre caótico, onde o hacker, Pisi e Kuata conseguem sobreviver ao ataque após matar os agentes da SWAT, e fogem levando Tashihara como testemunha. Enquanto isso, o chefe Taki percebe que a conspiração vai muito além do terrorismo e decide confrontar diretamente o alto escalão do governo em busca de respostas. Depois disso, o anime corta para os membros dos Hunters. Entre eles temos Azura, que possui um visual tão exagerado que parece o Sidney Magal versão anime cyberpunk, a Freya, a garota mais jovem do grupo, e Lucifer, que é simplesmente a Hunter mais poderosa da série. Sim, o anime realmente colocou esse nome nela. Afinal, se existe uma Angel, aparentemente precisava existir uma Lucifer também. Os Hunters recebem a missão de eliminar os membros da Força Especial de Segurança, já que eles agora são vistos como apoiadores de terroristas, por terem descoberto a conspiração. Mas Lucifer é muito mais cruel do que os próprios companheiros imaginavam. Quando encontra Kuata, ela invade sua mente para descobrir onde os outros estão escondidos e depois, literalmente, explode o corpo dele usando seus poderes psíquicos. E até mesmo Azura e Freya começam a perceber que ela enlouqueceu completamente. Os dois então decidem abandonar Lucifer e procuram Angel para ajudar a Força Especial de Segurança. Só que Lucifer vai atrás dos sobreviventes antes disso acontecer. Em uma sequência completamente destrutiva, ela massacra Hacker, Pisi e Tashihara, enquanto destrói tudo ao redor usando seus poderes. E como dizem hoje em dia, ela simplesmente começa a farmar aura. Angel então finalmente parte para o confronto direto contra Lucifer, mas sem sucesso algum. Até mesmo Azura e Freya tentam enfrentá-la juntos, porém o poder de Lucifer é tão absurdo que Freya acaba morrendo. Os sobreviventes então fogem e retornam para a base do Dr. Ishihara, mas o governo decide eliminar todos de uma vez e envia um novo grupo de soldados para destruir o local. É então que Ishihara libera Raiden em sua forma cibernética completa, agora totalmente transformado em uma máquina de combate e pilotando sua moto futurista. Raiden simplesmente massacra o exército inteiro, destruindo soldados, veículos e até helicópteros, em uma das cenas mais absurdas do anime. Mas no meio do caos, Lucifer aparece novamente e é aqui que Angel abandona qualquer limite de escala. Lucifer começa a destruir tudo ao redor, enquanto seus poderes ficam cada vez mais exagerados. Raiden consegue enfrentá-la e até causa alguns danos, mas não é o suficiente. Ela simplesmente se regenera dos ferimentos e contra-ataca, deixando Raiden inconsciente. Sem muitas opções, Angel decide usar uma armadura especial criada por Ishihara, e claro, como esse é um anime OVA dos anos 80, a armadura é lotada de fanservice, e parece mais um traje futurista
desenhado para mostrar o corpo dela do que realmente proteger alguém. Mesmo assim, usando uma arma extremamente poderosa, Angel consegue finalmente ferir Lucifer. O problema é que, novamente, ela simplesmente se regenera, e ficando cada vez mais descontrolada, Lucifer invade a base, absorve energia do sistema e praticamente assume o controle de todo o local. No meio do caos, o Dr. Ishihara acaba sendo eletrocutado até a morte. Angel e Azura então partem para um confronto final contra Lucifer, mas mesmo usando todos os seus poderes, Azura não consegue fazer frente à força absurda dela, e acaba sendo gravemente ferido durante a batalha. Angel também quase é morta no confronto, só que no último momento, Raiden reaparece e mesmo completamente ferido, ele consegue imobilizar Lucifer e pede para Angel atirar nos dois ao mesmo tempo. Angel hesita, mas acaba disparando. Os dois explodem juntos e dessa vez, Lucifer finalmente morre de forma definitiva. Depois de todo o caos, Angel vai embora ao lado de Azura. Enquanto isso, em paralelo aos acontecimentos finais, o chefe Taki decide confrontar seu superior, o governador do Japão, Maisaka. E é aí que a verdade por trás da conspiração é finalmente revelada. O governador trabalhava junto da empresa japonesa responsável por financiar o Maio Vermelho, que por sua vez recebia apoio financeiro de conglomerados estrangeiros interessados em destruir a economia japonesa. E é justamente nesse ponto que Angel Copy fica extremamente polêmico. Na versão original japonesa, o anime sugere explicitamente que esses grupos estrangeiros seriam judeus americanos manipulando toda a crise econômica para comprar o Japão barato e transformar o país em um depósito de lixo nuclear. Essas ideias fizeram o anime ser acusado de antissemitismo ou usar teorias conspiratórias envolvendo controle econômico e manipulação global associadas a judeus, algo inclusive que foi alterado em versões ocidentais do OVA. E então Taki acaba sendo ferido e capturado pelo governador e seus homens. E durante um interrogatório, eles encontram um suposto gravador contendo todas as conversas que poderiam incriminar o governo e os envolvidos na conspiração. Mas quando o governador deixa o local do helicóptero levando a fita, descobrimos que o gravador era na verdade uma bomba escondida por Taki. O helicóptero explode no ar, matando todos ali dentro. E o chefe Taki acabou matando os outros homens e conseguiu escapar. E o anime termina de forma meio amarga e aberta, já que a empresa responsável e os conglomerados estrangeiros nunca são realmente derrotados, apenas continuam seus planos de outras maneiras. Então, esse foi Angel Copy, um anime extremamente bagunçado, onde as mudanças de tom muitas vezes parecem não combinar entre si. A história começa como um thriller policial cyberpunk, depois vira uma conspiração política e termina praticamente como uma guerra de super-humanos psíquicos destruindo cidades. O enredo acaba ficando bem confuso em vários momentos, principalmente com todas as conspirações e mudanças de direção que o roteiro sofre ao longo dos episódios. Os personagens também são relativamente rasos e pouco desenvolvidos. O próprio Raiden, que possui um visual incrível, inspirado em Robocop, acaba aparecendo muito menos do que deveria. A Angel também muda de personalidade rápido demais. No começo, ela é praticamente uma máquina de matar, que não liga nem para os inocentes durante as missões, mas perto do final, começa a valorizar a vida de forma um pouco repentina. O mesmo vale para Azura e Freya, que mudam de lado muito rapidamente, mesmo já tendo participado de vários assassinatos antes, mas em compensação, Lucifer acaba funcionando muito bem como vilã. Ela tem presença, intimidação, cenas memoráveis e a dubladora japonesa claramente se diverte no papel, deixando a personagem ainda mais marcante. Já a animação continua impressionante até hoje para um OVA daquela época. A fotografia sombria funciona muito bem, as cenas de ação são intensas e a violência gráfica ajuda bastante na identidade do anime. Então, mesmo sendo uma completa bagunça narrativa, Angel Copy ainda é uma bagunça divertida. E no final das contas, eu dou uma nota 7. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram Angel Copy e se gostaram dele ou não. Para quem não viu, os 6 episódios estão completos aqui no YouTube, com uma boa qualidade. Então, até o próximo e tchau!